E o prefeito de Veneza casa com o mar antes de assumir o cargo. Vocês sabiam disso? Se não sabia, fica aqui no vídeo e a gente vai falar mais sobre isso. Antes, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e claro, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. Você é bem-vindo para a gente discutir mais sobre os Vênetos, enfim, todo o universo aí que abrange os Vênetos. Vamos lá então. Tem uma coisa estranha, né? Que talvez é estranho para pessoas que não tenham ainda se aprofundado nessa história dos Vênetos, mas principalmente para turistas, né? É uma coisa bem estranha porque o prefeito lá de Veneza, que é a capital do Vêneto, o Vêneto, enfim, tem as suas outras províncias aí, Treviso, Belluno, Verona, Vicenza, e assim por diante. Mas o prefeito da capital, ele sempre antes de ser empossado, né, antes de ele assumir o seu cargo, ele precisa se casar com o mar. Mas como assim, né? Que história é essa, se casar com o mar? Como é que alguém consegue se casar com o mar? Olha só, em primeiro lugar, isso aqui é uma história muito antiga, né? É ainda feito nos dias de hoje, porém a gente precisa retornar lá para antes de Cristo, principalmente na Idade do Bronze, porque muitos historiadores e muita literatura, na verdade, diz que esse é um ritual que veio lá desde os Vênetos antigos. Quando eu falo dos Vênetos antigos, eu não estou falando daqueles que viviam no Império Romano, também, né? Também. Mas eu estou falando principalmente daqueles da Idade do Bronze que chegaram à Península Itálica, que chegaram no Vêneto antes mesmo de existir Roma, né? A civilização vêneta na Itália, lá onde hoje se encontra a região do Vêneto e também abrangia outras partes naquele tempo, né? Era chamada Venétia, depois no tempo que foi anexado administrativamente ao Império Romano. Mas antes disso, existia uma população que eles chamam de uma população independente, uma população étnica e linguisticamente independente dos romanos e assim por diante, né? Isso é, os vênetos não falavam latim, eles falavam uma outra língua que a gente já abordou aqui, que era o venético, e eles também não eram etnicamente romanos, eram uma outra tribo com uma outra etnia. E, portanto, eles também, é óbvio, tinham outras crenças, as crenças originais, né? Eles tinham outros costumes que depois, com o tempo, acabou sendo esquecido, né, ou substituído por outras coisas, mas é óbvio, existem muitos aspectos que a gente carrega daquele tempo até hoje, porque é impossível, né, a gente apagar tudo isso. O que eu quero dizer é que entre, né, esses rituais antigos dos Vênetos, daqueles paleovênetos, eles chamam muito de paleovênetos para dizer que eram vênetos do Paleolítico, da idade do Paleolítico, da idade do Bronze. Então, esses vênetos aqui, eles tinham uma série de ritos, e um desses ritos importantes, ritos sociais, né? Um desses ritos sociais que nós temos também hoje em dia, ritos sociais, mas um desses ritos sociais era se casar com o mar. O governante, aquele antes de governar, ele precisava se casar com o mar. Por quê? Porque o mar era muito importante para os vênetos, né? Era por meio do mar que, inclusive, eles chegaram no Vêneto, né? E não só no Vêneto, eles acabavam desbravando outros locais também, e era e sempre foi muito importante o mar para essas populações, principalmente para populações indo-europeias, né? E óbvio que existia um ritual onde não só o casamento com o mar acontecia para esse efeito de digamos administrativo, de posse, mas também o casamento com o mar para que as coisas se saíssem bem durante, enfim, todas as expedições que acontecessem pelo mar, né? Eles tinham esse rito naquela época. Lá nos Vênetos antigos, o rito mais famoso envolvia uma espada, até isso está atrelado a muitos outros mitos, outras lendas. Por exemplo, a lenda do rei Arthur, né? Muitos dizem que foi baseada em cima de uma lenda vêneta, uma lenda venética daquele tempo. Porém, o que acontecia? Eles jogavam a espada no mar, primeiro fazia todo aquele ritual, aquela cerimônia, jogavam a espada no mar, depois a pessoa também que estava se casando com o mar se atirava no mar de costas. Então tem todo
toda uma cerimônia, todo um ritual que acontece aí. E isso foi passando de geração em geração, e quando chega na Sereníssima República de Veneza, o Doge também tinha o dever de se casar com o mar. Por quê? Porque, na verdade, o mar continuou e, na verdade, ele ganhou uma importância muito maior na Sereníssima República de Veneza. Eu já falei para vocês, a Sereníssima começa com Veneza, que só tinha ilhas, não tinha trechos de terras, enfim, monumentais, assim como o tinham os outros nobres da Europa. Portanto, eles precisavam, sim, se expandir para o que tinha aí na frente, que era o mar, e em busca das rotas comerciais, do comércio, né, em si. Portanto, o mar era algo importantíssimo para o Doge e para aquelas famílias ali que depois foram anexando as outras partes do Vêneto e muitos outros lugares aí, tá? Começaram a fazer parte da Sereníssima República de Veneza com uma expansão incrível, né, ao decorrer dos seus 1100 anos, antes de se tornar a Itália, é claro. O que acontece é que o Doge, ele ia, né, ele ia pelo mar ali e acontecia a mesma cerimônia que acontecia lá com os Vênetos antigos, acontecia com o Doge também, né? Ele tinha toda essa cerimônia com o mar, com o casamento do mar, e aí então vinha um bispo, né, já cristãos, obviamente, fazia essa cerimônia aí, que foi do rito antigo. E esse rito, depois da queda da Sereníssima República de Veneza, da invasão da França, depois passa a Áustria, e aí depois é entregue à Itália, né, os territórios do Vêneto, isso permaneceu como, digamos, uma tradição, né? As tradições precisam ser mantidas também para a gente se relembrar da nossa história. E eles ainda têm isso lá, que todo o prefeito, naquela época, obviamente, era o Doge, porque era o chefe de Estado. Hoje, como Veneza se reduz ali, enfim, só a cidade em si, né? Eu sei que é a província, mas a cidade em si que é importante, historicamente, então o prefeito, ele ainda faz esse rito, ele não, né? A prefeitura em si, ainda faz esse rito, essa tradição que acontecia com os Vênetos antigos, que passa para o Doge, que agora é com o prefeito também. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver, né, essa cerimônia, eu aconselho porque é algo muito interessante, é algo que nos une a um passado longínquo, muito, mas muito longínquo, tá? Então, eles acabam, né, fazendo toda digamos uma passeata, né, mas dentro do mar, com os barcos e toda aquela cerimônia ali. Se vocês quiserem, procurem também no YouTube ou no Google, vai ter aí a cerimônia de casamento com o mar, né, em Veneza, hoje em dia feita com o prefeito. Me diz aí o que você achou disso, você já sabia, você já viu isso, e se você tem vontade de conhecer, né, mais sobre essas histórias antigas aí, se você tem vontade de um dia ir para lá e ver isso também, me deixa aí nos comentários. Eu agradeço muito a audiência de vocês, Strucon e tchau, tchau.